Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Esse nosso último instante de estudo aqui no grupo de estudos de Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, no livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 4, Pluralidade das Existências, no item 3, Encarnação nos Diferentes Mundos. E a pergunta número 172 do Livro dos Espíritos diz assim: as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? E a resposta? Não. Vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Então, é fácil de a gente imaginar que, durante a evolução de um ser espiritual, de um espírito, são necessárias tamanhas diferenças, provas, né? Que não dá para se chegar a concluir que todas elas tivessem passado aqui. A gente estaria concebendo que a evolução do espírito está limitada ao tempo de existência da Terra, quando a criação do espírito é anterior a isso, né? Então, imagina algum espírito recém-criado, ou recém-chegado na escala nominal, no reino nominal, que estivesse chegando nos instantes que a gente está agora, e que estivesse encontrando pessoas aqui em diferentes escalas de evolução. Seria bastante complicado para esse ser que estivesse adentrando a escala nominal, ainda que tudo por se desenvolver, com a maioria das pessoas, dos espíritos encarnados aqui na Terra, que já tem um certo grau de evolução. Por outro lado, o próprio texto diz para a gente que os que vivem aqui ainda estão muito longe da perfeição, estão muito próximos mais da materialidade do que da perfeição. Então, imagina o ponto contrário, um espírito que fosse muito mais desenvolvido, já muito mais elaborado, muito mais vivenciado, muito mais sábio, que tivesse que conviver com seres extremamente atrasados como nós estamos aqui nesse momento no nosso planeta. Daí que a gente pode imaginar, é fácil de conceber, que são necessárias muitas experiências e que nem todas elas são passadas aqui na Terra. Na pergunta número 173, diz assim: a cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para o outro, ou pode ser muitas vidas no mesmo globo? E a resposta? Pode viver muitas vidas no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar ao mundo superior. Imagina a Terra como sendo uma escola da mesma ou parecida com o que a gente tem na Terra, e a gente sabe que escolas diferentes tratam de alunos em escala de evolução diferente. Então, alunos que estão no pré-primário, existem escolas especiais para alunos de pré-primário. Alunos que já estão um pouco mais avançados, que requerem um outro tipo de aprendizado, existem escolas especiais para atender esse aluno. O planeta Terra é uma dessas escolas, né? Então, é fácil a gente imaginar que os que aqui estão, vamos dizer assim, inscritos nessa grande escola que é o planeta Terra, têm um determinado nível de escolaridade, de estar em evolução, para poder conviver dentro desse ambiente, num ambiente de aprendizado. Aqueles que não chegaram nesse nível de aprendizado estão em escolas diferentes, e aqueles que já passaram desse nível de aprendizado que a gente está, estão também em outras escolas mais avançadas. Assim fica mais fácil de a gente conseguir entender. O item A da pergunta 173 diz assim: podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? E a resposta? Certamente. Podemos voltar a este, no item B, né? Podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos? E a resposta? Sem dúvida. É possível que já tenhais vivido alhures e na Terra. Então, dada a experiência e a necessidade que o espírito tem, já que a gente entende que a principal finalidade de todo esse processo, a principal finalidade da reencarnação, da vida material, é o aprendizado espiritual. Então, a gente passa pelo aprendizado encarnado para que, através desse convívio com todos os outros seres em graus diferentes de evolução, a gente aprenda o necessário para que a gente possa continuar nosso processo de evolução. Dessa maneira, então, é mais tranquilo de a gente entender que
de acordo com a necessidade que a gente tem de aprendizado, eventualmente a gente pode ser levado para um mundo diferente e viver lá durante um determinado tempo e voltar para cá para continuar o nosso processo de evolução. Dado que a finalidade especial desse processo da reencarnação, ou de onde se reencarna, ou em que cenário se reencarna, são as nossas necessidades de aprendizado. Aquilo que é necessário para o nosso adiantamento é aquilo que é proporcionado e que é programado para uma existência. Então a gente tem as existências de acordo com a nossa evolução. Daí então que algumas vezes nós ficamos aqui durante uma porção de períodos, avançando nesse processo de evolução, né? E outras vezes a gente pode ter alcançado a formatura, vamos dizer assim, nessa escola e ser direcionado para uma outra escola um pouco mais evoluída, assim como a gente sai do processo de aprendizado e passa para um nível superior. Quando a gente depende de ir para uma faculdade, de ir para uma outra escola diferente, que tem um nível de relacionamento, de aprendizado diferente também. Pergunta número 174. Tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? E a resposta? Não. Mas, se não progredires, poderíeis ir a outro mundo que não valha mais do que a Terra e que talvez até esteja pior do que ela. E aí, vale lembrar de novo, que a gente já comentou algumas vezes aqui, dos exilados de Capela, né? Dado um determinado tempo de evolução de Capela, como eu já comentei, o próprio planeta passa por um processo de evolução também. Esse ambiente que nós estamos, que é um mundo de prova e expiação, ele é um mundo de prova e expiação no estado atual, mas com tendência à evolução. Nós estamos passando por um processo de transformação para se transformar num mundo de regeneração. Isso quer dizer que a própria escola passa por um processo de evolução também. Significa que aqueles seres que são direcionados para viverem na Terra são aqueles que encontram na Terra, nessa escola, as condições necessárias para auxiliar no seu processo de evolução, no seu aprendizado. Significa que à medida que a escola vai evoluindo também, ela vai se tornando cada vez mais evoluída, ela também precisa que aqueles que estão aqui inscritos, que estão matriculados nessa escola, estejam adequados para o ensinamento que o planeta está dando, que as opções, os cenários possíveis de se viver aqui estão adequados para aqueles que estão aqui em aprendizado. Se algum desses seres se mantém num estado de, como a gente diria na escola, de ficar repetindo no mesmo ano por falta de esforço, por falta de empenho, por não ter conseguido aprender, pode chegar ao limite de que, à medida que o planeta evolui, esse ser não estando mais em condições de acompanhar a evolução da Terra, seja direcionado a um planeta diferente, a um estado diferente de aprendizado. Por que eu comentei de exilados de Capela? Porque assim aconteceu também com o Capela. Capela, dado um processo de transformação, passando de prova e expiação, aqueles seres que não estavam preparados para continuar o aprendizado lá, que não estavam capacitados para um mundo melhor, um mundo mais avançado, foram direcionados para a Terra. Não como penalização, mas porque a Terra daria a eles a condição para que eles pudessem auxiliar primeiro no nosso próprio desenvolvimento, daqueles espíritos que estavam encarnados aqui na Terra, e a eles também como um sinal de trabalho, de experiência, para que eles pudessem fazer esse processo de resolver pendências do seu próprio desenvolvimento e que pudessem mais tarde, findado esse período de auxílio na Terra, ou de estágio aqui na Terra, estivessem capacitados a voltar para o seu planeta de origem, para Capela, para que pudessem continuar o seu desenvolvimento lá. Então, temporariamente, deixaram Capela, vieram para a Terra, nos auxiliaram, e a gente tem as evidências disso, são os egípcios, são os atlantes, aqueles povos que a gente considera muito mais avançados do que o período em que estava a evolução da Terra, que tinham muito conhecimento técnico-científico, tais que até hoje a gente ainda estuda para tentar entender como é que eles conseguiam fazer, como é que eles tinham tamanho conhecimento para evoluir em certos aspectos, que a gente, ainda com terráqueos aqui, estava muito longe, mas que deixaram um legado aqui, que através desse legado, dessa convivência com eles, também pudemos aprender por imitação, por cópia, por inspiração, naquele conhecimento que eles haviam trazido.
Por que eles sumiram do planeta Terra? Porque, dado o processo que eles alcançaram a cota de trabalho que eles precisavam e que tivessem alcançado sua evolução para poder estarem habilitados a voltar a viver em Capela novamente, retornaram para Estoril de Capela para lá continuar o seu processo. Então, deixaram seus parentes no sentido aqueles seus próximos, né, aqueles entes queridos em Capela, vieram para a Terra estagiar, viveram aqui durante algumas vidas, algumas reencarnações, e quando findado esse processo, retornaram para lá. É fácil imaginar, então, que a gente pode passar por um processo assim, na medida em que o nosso planeta também está passando por um processo de evolução, está mudando de prova e expiação para um mundo de regeneração. Aqueles seres que não estiverem capacitados para viver num mundo mais harmonioso, serão também, nesse processo de expurgo, levados a conviver num outro planeta menos adiantado do que a Terra, para que, através do conhecimento adquirido até aqui, possam auxiliar no desenvolvimento desse novo planeta, que aqueles seres que estão lá possam ser beneficiados por um entendimento muito maior daqueles que hoje, já que a Terra alcançam um determinado nível de conhecimento, que possam auxiliar aqueles que estão mais atrasados. Então é um processo bastante interessante e demonstra bastante como é que a bondade divina estabelece uma maneira de dar oportunidade a todos aqueles que precisam em terem a sua evolução auxiliada por irmãos mais não perfeitos, né? Porque se eles foram exilados em Capela e vieram para cá, é porque eles não estavam perfeitos, porque eles senão teriam continuado lá em Capela, na sua evolução normal, mas que mesmo na sua imperfeição eram muito mais conhecedores de certas características do que nós aqui na Terra, que por causa disso vieram para cá para nos auxiliar. Na pergunta número 175, diz assim: haverá alguma vantagem em voltar-se a habitar a Terra? E a resposta: nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão, caso em que se progride aí, como em qualquer outro planeta. E aí, só para a gente lembrar um pouco, a gente teve, durante algumas épocas, a visita de alguns espíritos mais evoluídos do que a média dos viventes aqui no planeta, que vieram nos auxiliar no processo do desenvolvimento. Eles que vieram para cá, não por expiação e prova, mas estiveram aqui em missão. Então, puderam exercitar ou dar para a gente um modelo no qual a gente pudesse se utilizar de inspiração. Então, a gente tem vários exemplos em várias épocas, em vários lugares diferentes do mundo, de espíritos que tinham uma concepção de vida muito mais avançada do que a nossa e que deixaram grandes modelos para cá para que a gente possa seguir. Espíritos que até hoje a gente olha as histórias e se inspira nessas histórias e que trouxeram grande conhecimento que muitas vezes ficou registrado nos grandes livros sagrados, que era um processo da inspiração do divino, da espiritualidade, mas que eles materializavam aqui e exerciam aqui através do exemplo para que a gente pudesse se inspirar através desse modelo. Então esses são casos de espíritos que, embora sendo merecedores de uma vivência em um planeta mais avançado, escolheram por missão retornar à Terra e ficar aqui durante um determinado período, trazendo para a gente o auxílio que nós precisávamos para continuar, para auxiliar, para alavancar o nosso desenvolvimento, de maneira que a gente pudesse continuar evoluindo e crescendo. No item A, da pergunta 175, não se seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Isto é, não seria mais fácil ficar na espiritualidade e não reencarnar nunca mais, porque lá fatalmente o mundo deve ser muito melhor? E a resposta: não. Estacionar-se-ia, e o que se quer é caminhar para Deus. Então, isso demonstra a necessidade da experiência ou da provação, da experiência terrena, da experiência da reencarnação, para que a gente possa continuar evoluindo como espíritos. Não basta só ficar estudando na espiritualidade sem ter colocado nada disso à prova, nada disso em prática. Então a gente aprende e volta para cá e exercita, se prova naqueles conhecimentos, tal como a gente também encontra nas escolas, que a gente passa por um processo de receber ensinamento e depois você tem que fazer uma prova para poder demonstrar que aquele ensinamento que você recebeu foi devidamente acolhido e entendido. E na espiritualidade também, o ensinamento acolhido precisa ser exercitado
Isso a gente exercita através de uma vida reencarnada para poder comprovar que nós somos capacitados a continuar a nossa evolução, somos merecedores de um nível maior de conhecimento na medida em que certas lições que já foram passadas já estão bem entendidas e a gente consegue exercitar esses aprendizados de acordo com o que a gente já passou. Pergunta número 176. Depois de haverem encarnado em outros mundos, podem os espíritos encarnar neste aqui, sem que jamais aí tenham estado? E a resposta? Sim, do mesmo modo que vós em outros. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, se faz no outro. De novo, quando a gente imagina, e é uma outra pergunta um pouco mais para frente, vai explorar um pouco essa questão, que existem várias escolas no mesmo nível de evolução. O planeta Terra não é o único planeta que recebe espíritos em mundos de prova e expiação. Existem outros mundos de prova e expiação. Então, aqueles seres que, passando por um outro mundo de prova e expiação, que tem um nível similar ao nosso nível de vivência aqui, ou porque acabaram de completar o seu curso nesse mundo de prova e expiação, podem escolher ser enviados para a Terra para ter uma vivência aqui encarnada, em missão, ou mesmo em aprendizado ainda, como prova e expiação, para poder completar os seus estudos e poder se tornar mais conhecedor, mais sábio das condições que a gente dispõe aqui na Terra. Daí a gente ouve algumas vezes dizer que algumas pessoas são oriundas de outros planetas, ou que algum tempo atrás, sem juízo de dizer se é certo ou se é errado, mas demonstra um pouco essa questão, quando se fala, já ouvi algumas vezes dizer que o Walt Disney, por exemplo, não era desse planeta. Ele era oriundo de um outro planeta e veio para cá e reencarnou aqui na Terra com uma missão específica de trazer uma visão, dado o seu conhecimento, a sua maneira de enxergar o mundo e a maneira com que ele conseguia produzir e trabalhar, que ele tinha uma evolução diferente daquela dos que estavam aqui e que por causa disso ele teria escolhido ou teria sido enviado para cá para auxiliar na evolução da Terra. Então, os mundos todos não existem porteiras, não existem fronteiras. A gente vai caminhar de mundo para mundo, planeta a planeta, dependendo da nossa evolução, dependendo da nossa necessidade de continuar o crescimento. Só para lembrar, a gente comentou nos primeiros capítulos que o perispírito depende do planeta onde você está encarnado, já que ele é de uma matéria sutil, mas que depende da matéria que compõe o planeta. Então essas entidades, esses espíritos, para poder reencarnar na Terra, precisam deixar o seu perispírito e construírem um novo perispírito nas proximidades do planeta Terra, utilizando a matéria que existe aqui, para que eles possam se colocar aqui. Daí uma dificuldade um pouco maior nessa questão de intercâmbio, vamos dizer assim. É como se estivesse no intercâmbio cultural, né? E você fosse enviado para um outro lugar para viver com seres que têm uma vivência diferente de você, mas com a qual você pode aprender do que eles já sabem, como também pode ensinar aquilo que eventualmente você possa ter mais do que eles. Então, tudo vale de acordo com a necessidade da evolução do espírito. Item A, da pergunta número 176. Assim, homens há que estão na Terra pela primeira vez? E a resposta? Muitos, e em graus diversos de adiantamento. Isso quebra um pouco essa fronteira e um pouco do medo que muitas pessoas têm. Eu já vi muitos espíritas, inclusive, com esse medo, com essa alegação, de não acreditar em extraterrestres. Se a gente passar pela concepção que o termo extraterrestre significa de fora da Terra, o próprio livro dos Espíritos está dizendo para a gente que existe fora da Terra. Conceber que só existe o planeta Terra seria conceber que esse é o único mundo que existe e que não existem outros mundos de prova e expiação, ou outros mundos mais avançados, ou outros mundos menos avançados do que o nosso planeta. Então, a grande comunidade de Deus, de espíritos irmãos, independente de onde quer, de que planeta quer que eles estejam, somos todos criados pelo mesmo Pai, com características diferentes, dadas as necessidades e as características do planeta onde a gente está vivendo, mas que dão para a gente tudo aquilo que é necessário para a nossa evolução. De novo, a arquitetura principal de toda essa vivência das reencarnações
é no sentido de auxiliar com que o espírito avance, com que ele evolua. E ele se evoluindo, se tornando mais próximo da perfeição, começa cada vez mais próximo da grande felicidade, da eterna felicidade, que é o amor divino, deixando para trás as mazelas, as dificuldades que a gente ainda encontra no nosso planeta. Os reflexos que a gente tem na vivência com as outras pessoas aqui de sofrimento está muito ligado na falta de evolução do espírito encarnante aqui na Terra, em que existe muito ainda a aprender. Por isso a primeira pergunta desse capítulo logo diz, que nós estamos no atual estágio, ainda não é a nossa primeira vivência, já que já vivemos algum bocado, mas ainda assim estamos muito mais próximos da materialidade do que da divindade. Então estamos muito longe ainda da perfeição. Isso demonstra para a gente que a gente precisa de muita vivência, muita existência ainda para poder continuar evoluindo. Item B da pergunta número 176. Pode-se reconhecer por um indício qualquer que um espírito está pela primeira vez na Terra? E a resposta, nenhuma utilidade teria isso. Então, pura curiosidade humana, então, será que dá para reconhecer alguém que veio de um planeta diferente, Mas é pura curiosidade, quer dizer, sem nenhum tipo de ajuste ou de ajuda, ou muito pelo contrário. A gente tem já xenofobia quando encontra alguém que é de um outro país. Imagina se a gente encontrasse ou reconhecesse alguém que é de um outro planeta. Esse coitado seria fatalmente trucidado, principalmente para o estudo. Eu queria abrir o coitado para descobrir o que ele tem diferente da gente. Então, nenhuma utilidade teria. Por isso que, para reencarnar na Terra, ele assume um perispírito que está na proximidade da matéria da Terra e assume uma característica em um corpo humano para poder que ele possa fazer a existência aqui. Pergunta número 177. Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem o espírito que passar pela feira de todos os mundos existentes no universo? E a resposta, bastante óbvia, não, porquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau da respectiva escala, e o espírito, saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia nos outros mundos do mesmo grau. Então, dada essa complexidade, a grandeza que existe no universo, dos inúmeros mundos onde existem espíritos que estão vivendo e encarnados, não necessariamente você precisa sair de um planeta, passar por todos os planetas, por todos os mundos do universo. Você vai passar naqueles que dão as condições. É como se a gente estivesse procurando vaga em escolas. A gente vai encontrar a vaga nas escolas do grau e do nível do ano que a gente precisa fazer para poder adquirir a experiência. Significa que você vai ter que passar em todas as escolas que fazem o mesmo grau de ensino? Não, se você já passou pelo aprendizado ali, você não precisa passar para uma outra escola para fazer o mesmo aprendizado. Você segue adiante. Mas essa alocação para um lado ou para o outro está muito na necessidade de aprendizado que a gente tem para que a gente possa continuar a evolução. A gente vai continuar mais no próximo episódio, que vai acontecer no ano que vem, já que esse é o último desse ano. No ano que vem a gente continua esse capítulo, dado que o capítulo é um pouco grande. E para contribuir um pouquinho, mexer um pouquinho com a nossa imaginação, eu trouxe 2 videozinhos que eu achei interessante de a gente colocar, que caem dentro do contexto, e eu vou passar para a gente dar uma olhada. O primeiro deles é sobre uma reportagem da TV Cultura, que tem por título Cientistas britânicos que garantem ter encontrado provas da existência de extraterrestres. Só para a gente brincar um pouquinho com essa questão de visão que a gente tem e de, muitas vezes, preconceito que a gente tem em relação aos extraterrestres. Vamos dar uma olhadinha. Outra difícil de acreditar agora, hein? As provas da existência de vida extraterrestre podem ser encontradas na atmosfera do planeta. E mais do que isso, hein? Também demonstram que o homem descende de alienígenas. Será? A conclusão é de cientistas britânicos que garantem ter encontrado a primeira dessas provas. Para os pesquisadores, a descoberta pode levar à explicação para a origem de todas as espécies existentes na Terra, incluindo a humana. O ponto de partida seria essa matéria, colhida por um balão na estratosfera terrestre. O ponto onde ela foi encontrada fica a 27 quilômetros de altura na estratosfera, que é uma das camadas da atmosfera. A primeira é a troposfera, que vai até 12 quilômetros de altura e é onde vivemos, onde ocorrem os fenômenos climáticos e por onde circulam os aviões.
Já a estratosfera vai até 50 quilômetros. A descoberta da partícula formada por oxigênio e carbono foi anunciada pelo cientista Milton Wainwright, professor do Departamento de Biologia Molecular da Universidade de Sheffield, na Inglaterra. Ele garante que o material encontrado não se parece com nada existente na Terra e que esse pode ser o primeiro passo para desvendar o mistério da origem da vida.